Graça e paz, amados de Deus. Você está no nosso Point Teológico. Estamos aí para mais um review no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, sou o pastor Adamson Porto. Estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. E estamos, aí para mostrar essa obra interessantíssima, né? Decifrando as palavras difíceis de Jesus. Um guia para desvendar os ensinamentos mais surpreendentes do Filho de Deus sob a ótica do judaísmo. Interessante, é uma obra da editora Agnus, certo? É uma autora judia, teóloga, Amy Jill Levin. Amy Jill Levin. Pois é, seja muito bem-vindo, você que não é inscrito no nosso canal. Convido a você, te dou 2 segundos para você se inscrever no nosso canal. Tô rindo porque me lembrei agora que no outro vídeo eu falei 2 minutos. É muita coisa, né? Não é tudo isso não, só 2 segundos. Isso, já está inscrito no nosso canal? Isso, show de bola. Isso, ative o sininho da notificação para você receber as novidades. Seja muito bem-vindo, dá uma olhadinha na nossa playlist lá, você vai ver muita coisa boa também. Aulas, né, de teologia para iniciantes, teologia pentecostal, teologia paulina, história da igreja, da teologia da igreja, né? Muita coisa interessante lá. Dê seu like, comente, né? E tamo junto. Temos aqui uma obra de 207 páginas, meus nobres. Vou mostrar para você o sumário, né? Temos aqui, falando um pouco sobre ela é professora de estudos, a AMI, né? De estudos do Novo Testamento, e integra o Departamento de Estudos Religiosos, o Departamento de Pós-Graduação em Religião, na Vanderbilt University Divinity School, em Nashville, Tennessee, Estados Unidos. É uma instituição teológica interdenominacional, estudiosa, professora de renome internacional. Ela é autora de vários livros, foi a primeira judia a ensinar o Novo Testamento no renomado Pontifício Instituto Bíblico de Roma em 2021. Levin foi eleita para a Academia Americana de Artes e Ciências, decifrando as palavras difíceis de Jesus, né? Só lembrando a você que ainda não é nosso apoiador, aqui embaixo, né, nos nossos comentários tem o link do Apoia-se e você pode tornar-se nosso apoiador mensal a partir de R$5. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da família Point, e quando nós batermos a meta financeira, né, que você vai ver lá na plataforma, quando você clicar aí, tá aí nos comentários o link, nós vamos começar a sortear livro de teologia para os apoiadores, tá certo? Olha aí, ó. Temos aqui, Jesus instrui os discípulos, aqui, ó. Jesus forneceu aos seus discípulos ensinamentos sobre como seguir a palavra de Deus, contou-lhes parábolas para ajudá-los a discernir questões de ética e de natureza humana, ofereceu-lhes bem-aventuranças para conforto e encorajamento. Vou mostrar para você aqui o sumário, e depois vou ler um trecho interessante, que é um texto muito, uma passagem muito aí, muitas pessoas têm dificuldade de entender, que é o capítulo 2 aqui. Essa palavra de Jesus, odiar pai e mãe. Capítulo 1, venda tudo que você possui, ela vai explicar isso, contexto judaico, né? Escravo de todos. Capítulo 3, capítulo 4, não se dirijam aos gentios. Capítulo 5, as trevas exteriores. E capítulo 6, o pai de vocês é o diabo. Então é uma obra interessante aí para explicar passagens de filho de Jesus. Então, eu já vou para o capítulo 2, onde ela fala sobre odiar pai e mãe, que é o texto de Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vier a mim, não aborrecer, né? Odiar. O termo grego lá significa exatamente isso, odiar ou aborrecer. A seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então vamos ver o que ela explica, ó. Quando eu era pequena, toda noite, quando minha mãe me colocava na cama, ela costumava contar uma história que eu escolhesse dos livros da minha estante. Depois, na hora de sair do quarto, ela me passava um livro que eu conseguisse ler. Não me lembro da época que não sabia ler. Eu era muito boa em ler em voz alta. E uma dessas noites, o livro que minha mãe deu para ler, provavelmente tinha ganhado de presente, já que todos os amigos dos meus pais sabiam que eu gostava de ler, se chamava Are You My Mother? Você é minha mãe? Esse livro, que tinha muitas figuras, descrevia as aventuras de um filhote passarinho que saiu do ovo enquanto sua mãe tinha saído do ninho para achar comida para seus filhotes. Enquanto procurava por sua mãe, ele fez a mesma pergunta
para um cachorro, para uma vaca e, se não me falha a memória, para um rolo compressor. Você é minha mãe? Esse livro me deixou em pânico. E se eu perdesse minha mãe? E se minha mãe me perdesse? Depois de 60 anos ainda me lembro de sair da minha cama chorando para procurar minha mãe. Quando ouço Jesus afirmar que os discípulos têm que odiar pai e mãe, até mesmo a própria vida, o meu primeiro pensamento é rejeitar todo o evangelho. Não odiarei meus pais de jeito nenhum, nem mesmo odiarei minha vida. Isso não é para mim, nem tem como ser. A proposta da Bíblia é fortalecer os valores familiares. O quinto mandamento, segundo a numeração judaica do Decálogo, sobre o qual conversamos de passagem no capítulo anterior, diz: honra o teu pai e a tua mãe. Êxodo 20:12. Em contrapartida, boa parte da Bíblia ensina sobre o amor e a dedicação que os pais devem demonstrar aos filhos. Em Deuteronômio 6, onde estão escritas as palavras famosas: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Deuteronômio 6, verso 4 e 5, apresenta várias referências aos filhos, desde a preocupação de que seus filhos e seus netos sigam a Torá, ao mandato de que os pais recitem as palavras da Torá para os seus filhos. Essa preocupação também pode ser vista em várias histórias de pais que queriam ter filhos de forma desesperada, como Sara, por exemplo, que acaba concebendo mesmo com uma idade avançada. Rebeca, Isaac, Raquel, Ana, bem como Isabel e Zacarias, os pais de João Batista. Dá um salto aqui, ó. As tentativas de polir essas palavras. Os evangelistas que chamamos de Mateus têm muita chance de ter se utilizado do Evangelho de Marcos como fonte. Tinha dificuldade com esse versículo exigindo ódio contra a família. Lemos uma versão mais razoável em Mateus 10:37. Que ama seu pai ou sua mãe. Porque há diferença, né, nos evangelhos, né? Mais do que a mim, não é digno de mim. Que ama seu filho ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Marcos apresenta uma declaração mais radical, enquanto Mateus vai trazendo uma escala gradativa de comparativos de superioridade. Entretanto, isso não quer dizer que a versão de Mateus não possua seus próprios problemas. Por exemplo, como podemos amar Jesus ou mesmo Deus se você crê que Jesus é Deus? Meu pai, perdoe. Espirrei. Mais do que os nossos pais, quando os nossos pais equivalem às pessoas mais imediatas que cuidam de nós. A mãe nos levou no ventre, nos deu a luz. Quem sabe cuidou de nós? O pai e a mãe, que geralmente leem histórias para nós e nos abraçam quando estamos com medo? Podemos chamar a Deus durante a noite, mas será que a mãe ou o pai que virá até a nossa cama para nos socorrer? Mas será, né? Será o pai e mãe. Precisamos mesmo ser instruídos a amar a Deus. O amor aos pais decorre naturalmente de uma infância sadia. A versão de Mateus pode ser mais suave do que a de Marcos, mas não chega a resolver esse problema. Admito que nem todas as pessoas possuem um relacionamento que consegui desenvolver com os meus pais. Em parte, tive o benefício de ser filha única. Sendo assim, nunca me senti brigando por afeto. Tive também o benefício de ter pais comparativamente bem mais velhos do que eu. Minha mãe tinha 44 anos quando eu nasci. Portanto, eles tinham menos preocupação com a estabilidade financeira. No esforço de proteger o leitor, os tradutores tentam fazer as palavras de Jesus registradas em Lucas ficarem mais palatáveis. A Nova Almeida atualizada diz: se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai e sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra amar mais fazem parte da versão de Mateus, mas isso não nos ajuda a lidar com a versão de Lucas. A Bíblia, a mensagem diz: quem quiser me seguir, né? Foi traduzido por Eugene Peterson. Quem quiser me seguir, mas se recusar a deixar pai, mãe, marido, mulher, filhos, irmãos, irmãs, sim, até a si mesmo, não pode ser meu discípulo. A expressão se recusar a deixar é vaga. Deixar em que aspecto? Largar a mão deles? Renunciar à herança? Em alguns casos, precisamos deixar nossos pais ou nunca alcançaremos nossa própria independência. Essa tradução me lembrou do filme Armações do Amor, em que Matthew McConaughey ainda mora no porão da casa de seus pais até Sarah Jessica Parker o convencer a amadurecer. Em outros casos, os pais precisam deixar seus filhos. Os pais helicópteros não ajudarão uma criança a aprender o que é ter uma vida independente ou responsável. Ao explicar esse texto, os padres e pastores equilibram a dureza da linguagem de Lucas, recorrendo imediatamente a outros textos que suavizam essa declaração. Por exemplo,
quando Jesus fala em Lucas 14, 26 em odiar a sua própria esposa, lemos em Efésios 5, 25 e 28. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Essa nada mais é que a mesma passagem em que se continua dizendo que as mulheres devem ser obedientes aos maridos, outro tema para uma outra ocasião. Entretanto, não se resolve a dificuldade de entender Lucas 14, 26, passando rapidamente de um versículo que diz odeia a sua mulher, para outro que diz ame a sua mulher. Não há nenhuma utilidade em fazer vista grossa a esse texto ou pular rapidamente para outro. Precisamos nos sentar um pouco com o Jesus de Lucas. E aí, meu amado, você vai ter que sentar, você vai ter que comprar o livro, você vai ter que, ler mais. Posso parar, você pode aí parar o vídeo para ler mais detalhes, se você assim desejar. Então ela vai abordar aí passagens, muito difíceis acerca de palavras, difíceis acerca de Jesus, palavras que são difíceis de interpretação, tem causado polêmica. É isso aí. O vídeo não fica longo, eu termino por aqui. Tá aí mais uma dica, decifrando as palavras difíceis, de Jesus Christ, tá certo? Amy Jill Levine, uma teóloga judia, tá certo? Tá no seu radar? E aí, é interessante? O que você acha? Escreve aí nos comentários aí se tá no seu radar esta obra. Deus abençoe e até a próxima. Seja nosso apoiador.